hoje vamos falar sobre caixa rápido no mercado solar. Aqui é uma estratégia, tá, para que você consiga nos próximos 7 dias, né, ou em 7 dias gerar um caixa rápido para a sua empresa. E antes de a gente falar de como que funciona a nossa metodologia, eu vou falar um pouco de como que o mercado se encontra nesse momento, tá? Muitas estratégias que funcionavam antes não funcionam tão bem como era naquela época. Então, muita gente antes fazia prospecção porta a porta, né? Tinha ali 2, 3, 4 vendedores e os caras iam batendo na porta de todo mundo, pegando conta de luz. E isso em 2017, 2018, o mercado ali estava começando a engrenar e existiam alguns problemas em relação a isso, né? Primeiro é que não existia tecnologia, não existia meta, não existia processo, então os vendedores eles ficavam soltos. Então, para acompanhar a rotina e a execução desses vendedores, ninguém conseguia acompanhar. Então, muitas vezes, a empresa pagava ali gasolina para deslocamento, pagava vale-refeição para o cara, às vezes até uma ajuda de custo para o vendedor, e aí o vendedor dizendo que está fazendo rota, e aí chegava no mês 3, 4, 5, 6 propostas no mês e que nunca avançavam. Então, a gente percebia que existia um gasto muito elevado de energia para um pouco resultado em vendas. Um outro ponto que funcionou muito ali, tanto pré-pandemia quanto pós-pandemia com uma velocidade maior, foi o marketing digital. Para muita gente que começou no mercado de 2020 ali investir em tráfego pago, né, você tinha leads a um custo muito baixo. Como pouca gente investia no mercado de tráfego pago na época, a concorrência era muito baixa, então você conseguia ter uma taxa muito maior de conversão. Porém, né, com o passar do tempo, ficou muito mais difícil chegar nesse lead. O cara, quando ele vem pelo marketing digital, ele já vem com 3, 4, 5, 6 propostas também. Muitas vezes é aquele cara que quer preço. E tem mais 2 pontos, tá? Geralmente é um residencial de ticket baixo e muitas vezes, né, eles não possuem um nome, né, ou acesso a crédito em banco. Então, a gente identificou que existia um bom crescimento no marketing digital. Porém, a gente identificou que o ticket médio dessas vendas ficava em torno aí de 15 a 20 mil reais. Um outro canal que salvou muita empresa, inclusive em 2023, foi o canal de indicação, né? Que é um canal que é muito bom pela taxa de conversão. Então, eu tenho um cliente que recebe 6 indicações, fecham 3, né? Fecham 50%. Porém, não tem previsibilidade. Esse mês você pode receber 5 indicações, no mês que vem não recebe nenhuma. E aí, como é que você vai fazer para vender se você não receber indicação? E aí, como você não tem estrutura, não tem processo, você fica ali apagando incêndio todo mês. Não tem dinheiro para reinvestir na empresa, porque todo o fluxo de caixa é para pagar o operacional. E você acaba patinando e não conseguindo sair do lugar. E outro ponto é parceiros, né? Quem é que não tem aqui aqueles parceiros, né? Não, eu tenho 3 parceiros ali na região A, B, C e D, tenho outros ali em outras regiões, já tenho clientes que chegam até 15 parceiros, 20 parceiros. Mas muitas vezes esses 20 parceiros não vendem o que 2 pessoas vendem com um processo bem definido. Então, o que a gente precisa entender é como é que a gente constrói estratégias que eu consiga ter um resultado optimizado, né? Eu consiga, com baixo custo, ter um retorno rápido. Então, a gente entendeu que por o mercado ter mudado e muita empresa ter estacionado em como funcionava antes, as empresas começaram a ter um grande problema, né? E qual foi o problema? Foi as empresas ficaram sem fluxo de caixa. Então, eu converso com mais de 5, 6, 7 integradores todos os dias, né? Tanto vendendo quanto entregando mentoria. E hoje um dos grandes problemas dessas empresas é que elas sempre vivem apertadas, né? Elas sempre estão enforcadas ali. O dinheiro que entra esse mês é para pagar o custo do mês passado, é para pagar um financiamento, é para pagar a fachada da loja, é para pagar o carro que quebrou, é para comprar mais equipamento. E a empresa sempre está ali, ó, e o dono sempre tirando do máximo possível do dele para sobrar para a empresa. E aí passa 1 ano assim, 2 anos assim, 3 anos assim. E o empreendedor ele não sabe por que ele não sai daquele ciclo. Só que, como o empreendedor está tão preso ali em fazer tudo que entrar, ser optimizado, ele não consegue reinvestir na empresa, né, no crescimento de fato da empresa.
E como ele não consegue reinvestir na empresa, a empresa não cresce. Como a empresa não cresce, ele não consegue reinvestir. E aí, né, a gente volta para o mesmo ponto. E quais são as causas, né, das empresas estarem sem fluxo de caixa? Né? A primeira causa é que a conversão de proposta em venda é muito baixa. Então eu vejo vendedor apresentando 10 propostas para fechar uma, 15 propostas para fechar uma. E quando a gente identifica isso, muitas vezes o problema não está no vendedor, tá? O vendedor é um cara muito esforçado, engajado, conhece o produto. E o problema está nas etapas anteriores. O lead era o cara sem perfil, muitas vezes ele não era ele que decidia era a prima da sogra dele. Né? O ticket do cara é um ticket de 8 mil reais, 10 mil reais, era na conta de 150 reais. Então eu vejo vendedores perdendo muito tempo com cliente que não tem o perfil de comprar. E aí só por estar vendo o volume acontecer, o gestor fala, não, minha parte estou fazendo, estou gerando lead no marketing. Mas quando você vai ver, na mão do vendedor só tem osso. E como consequência, né, a taxa de conversão em proposta e vendas fica baixa. Um outro ponto é que quando o vendedor não vende, ele fica desmotivado. Então ele passou 2, 3, 4 meses sem ter um volume legal, ele depende de comissionamento para poder colocar dinheiro no caixa. Então se ele não vende, ele não está tendo dinheiro, se ele não está tendo dinheiro, ele está triste. E vendedor triste é a pior coisa do mundo que tem, né? Vendedor triste e vendedor ansioso. Porque o cara, ele facilmente demonstra para o cliente o que é que está acontecendo. Então a gente precisa fazer com que exista um fluxo de caixa ou vendas acontecendo com frequência para que os vendedores fiquem motivados. O custo do lead fica caro, né, cada vez mais caro, o volume de prospecção é baixa, então muitas vezes até a taxa de conversão de proposta e venda ela é alta, mas como meu time só faz 5, 6, 10, 15 propostas no mês, no meu volume de vendas é baixo. Né? Então, se eu enviei 15 propostas, a taxa de conversão é de 20%, você fechou 3 vendas, né? Sendo que você poderia chegar a 6, 8 vendas com um processo bem alinhado e bem desenhado. Tá? E o outro ponto, né, o que muitas vezes é a causa disso tudo, é ter equipe sem processo. Então, quando a equipe não sabe quais são as responsabilidades, quais são as rotinas, o que precisa executar, né, qual é a meta que eu preciso entregar, e não só meta de vendas, mas meta de visitas, né, meta de leads prospectados todos os dias. Se a equipe não tiver isso claro, eles não vão saber o que entregar. Então, para eles, tudo que eles estiverem entregando é o máximo que eles podem. Então, vocês, como gestor, precisam deixar claro para a tua equipe quais são as responsabilidades que esse cara ele tem. Né? E, de fato, o que você vai cobrar dele como resultado. É só venda no final do mês? Ou todo dia ele prospectar novos 10 leads, ou todo dia ele conseguir apresentar pelo menos 2 propostas. Então vamos quebrar metas grandes e metas menores, né, e garantir que o teu vendedor ele consiga chegar lá, né, da melhor forma e da forma mais rápida. E qual é a estratégia, né, que a gente vai utilizar hoje aqui para que vocês consigam gerar caixa rápido no mercado solar com 7 dias de estratégia? Né? O fundamento, o conceito dessa estratégia é conseguir aumentar o número de vendas de vocês em um curto período de tempo. Né? Como consequência a isso, gerar caixa rápido para que vocês reinvistam esse caixa na empresa de vocês. E esse reinvestimento ele pode ser ou para a nossa mentoria, ou para investimento em tráfego pago, ou para contratar um próximo vendedor, ou até mesmo, né, para ganhar segurança e ter mais perspectiva de um próximo ano ou de um novo ano. Então hoje a gente vai apresentar essa estratégia e é preciso que vocês entendam que essa essa estratégia é uma estratégia pontual, tá? Não é uma estratégia que você vai estar implementando todas as semanas ou todos os meses. A gente diz que a cada 2 meses a gente pode trabalhar essa estratégia aqui que a gente vai apresentar para que vocês consigam ter um melhor aproveitamento, né, dos resultados do que a gente vai implementar. E vamos começar pelo planejamento dessa estratégia. Né? Como é que a gente começa a iniciar esse processo de caixa rápido, tá? Que é uma campanha de vendas em 7 dias, onde a gente vai garantir que os clientes fechem em um menor tempo possível, utilizando gatilhos para que isso aconteça e utilizando estratégias de metodologias consultivas para que você tenha uma taxa cada vez maior de conversão.
O primeiro passo é identificar qual o cliente que você quer abordar nessa estratégia de caixa rápido, né? Qual é o perfil de cliente mais fácil de vender e qual o cliente que você consegue ter a margem de lucro maior, né? Então, o cara não pode ser só fácil de vender, ele tem que ser fácil de vender e que te dê uma boa margem. Porque se for o cara fácil de vender, mas você tem que tirar preço, já não fica tão interessante assim. Ah, Kaique, como é que eu vou descobrir isso? A primeira estratégia é vocês olharem para a base de cliente de vocês, né? Quem eu já atendi aqui na minha base? Deixa eu olhar aqui, leads comerciais. Desses leads comerciais, quais foram os que eu já atendi? Assim, pô, o cara falou comigo, em 7 dias fechou, indicou o outro cara, pô, pousada. Eu vendi para uma pousada, e esse cada pousada em 3 dias já estava fechado, indicou para outro amigo que tem uma pousada próximo, e aí a gente conseguiu ali ter um fechamento muito rápido, porque está entrando o verão, eles já identificaram que o consumo aumentou, né? Tem caixa em hotéis no final do ano, então agora é um bom momento para prospectar pousadas. Legal. Identificou aqui o perfil, né? Pô, a pousada tem um ticket alto, né? A conta de luz ali acima de 10 mil reais. Dá para ver um projetinho ali de 200, 250 mil, 300 mil reais. Pô, legal. Tem uma margenzinha que sobra. Então você começa a identificar qual é o perfil do cliente que você vai atender. E aqui poderia ser vários, tá? Poderia ser igreja, poderia ser posto de gasolina, poderia ser clínica, poderia ser academia, poderia ser farmácia, né? Poderia ser indústria. Então, o perfil do cliente ideal, primeiro você identifica na sua base. Se você não tem base, né, olha para o mercado e fala assim, porra, dentro do momento atual, qual o mercado que está rentabilizando? Se, por exemplo, se daqui a 2, 3 meses você chegar numa escola, né, não sei se vocês sabem, mas a escola tem um fluxo de caixa previsível para 12 meses. Então, faça chuva ou faça sol, todo mês os alunos vão estar pagando a mensalidade. Então, a escola, ela tem caixa, né? Ela consegue fazer um investimento à vista. Além disso, a escola, ela tem um fundo tecnológico e ecológico. Então, é um bom argumento para chegar em escolas. Então, o que é que você precisa entender quando você for definir o seu público ideal? Se você não tiver uma base de clientes ativos. Qual o segmento que eu tenho mais proximidade hoje, né, que eu tenho mais fácil entrada e que eu consiga ter uma margem de lucro legal? Porque aí, beleza, você pode ter, por exemplo, uma entrada fácil na câmara da CDL da cidade de vocês. E aí na CDL ali tem vários empreendedores que possuem, sei lá, posto de gasolina. E aí você conversa com cada cara de posto de gasolina tem mais 2, 3. Né? E aí quando você fecha com um, você fecha com a rede. Então você pode entender de quem é que eu estou mais próximo. Né? E como é que eu posso utilizar essa proximidade ali para gerar oportunidades. Então você identificou o teu perfil, é a hora de construir essas listas. Né? Então você pode utilizar as listas da sua base de contato, né? Então associações, sindicatos, parceiros comerciais, né? O que você tem na base de contato ali que você acredita que pode contribuir para gerar vendas para vocês? Ou vocês podem prospectar, né? Então, não, beleza, aqui ó, clínica, vou fazer uma ação com as 200 clínicas da minha região, vou utilizar um script, vou lançar uma campanha, vou ligar para todo mundo e vou utilizar esse gatilho para poder gerar resultado. Pode ser também. Marketing digital da mesma forma. Vou falar com o meu gestor de tráfego para empurrar dinheiro aqui nos próximos 5 dias e vou fazer com que ele coloque esse banner aqui. Nesse banner vai estar bonitinho como é que vai ser a campanha e gerar resultado. E tem o protocolo 3Rs, tá? Que é disparado a melhor estratégia para você utilizar nessa metodologia. Por quê? Porque dentro do protocolo 3Rs, a gente vai trabalhar com um público que já te conhece, que já conhece sua empresa e que muitas vezes até já recebeu uma proposta. Então a gente vai focar aqui dentro dessa call de hoje, né, sobre o protocolo 3Rs. Se você faz parte da nossa mentoria, né, você já está implementando, por exemplo, a máquina de prospecção previsível, que vai te trazer insumo, né, para que você consiga cada vez mais ter uma base grande para gerar essas campanhas. Quanto maior for a tua base, mais pessoas você tem para construir campanhas e fazer picos de vendas em 2 meses, tá?
Mas dentro da prospecção previsível, você vai conseguir ter esse conhecimento de como gerar essa demanda todos os dias. Mas também, se você ainda não conhece essa metodologia, né, vocês podem dar um passo um pouco menor e garantir, né, o workshop de máquina de prospecção previsível. Tá? A gente está com uma oferta super legal nesse workshop. Então, se você ainda quer entender como construir uma máquina de prospecção previsível na tua empresa, você pode comentar lá no grupo, falar com o Gui, né, chamar a gente no WhatsApp, falar assim, me fala aí como é que funciona esse workshop de máquina de prospecção previsível. Não, Kaique, já entendi que é vocês que vão entregar a minha estruturação, eu quero acompanhamento de perto de vocês, quero falar com a equipe de vocês para entender como é a mentoria. Chama no WhatsApp do Gui também, que a gente vai passar todos os detalhes de como é que funciona a nossa mentoria. Beleza? Então, definiu a lista, identificou que o protocolo 3Rs é o protocolo mais fácil para começar hoje a fazer, a gente vai partir para a definição das metas dessa campanha. E a gente utiliza aqui o nosso método SMART, tá? O método SMART, que é um método extremamente utilizado no mundo todo por grandes empresas para definir metas. E dentro da meta SMART, ela se divide em cinco palavras: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Tá, Kaique, mas beleza. Desenha isso aí, explica para mim. Então vamos lá. O que é uma meta específica? Então vamos aqui, meta de venda realizada. Eu quero realizar 5 vendas dessa campanha de 7 dias, tá? Com o ticket médio de R$50 mil e eu quero gerar R$250 mil em caixa. Então, novamente, qual é a tua meta? Tá? A meta é realizar nos próximos 7 dias 5 vendas do ticket de R$50 mil, né, totalizando R$250 mil nessa campanha. É extremamente possível você realizar esse resultado se você tiver uma base de clientes que você apresentou nos últimos 3, 6 ou 12 meses. Tá? E eu vou explicar como segmentar essas listas para que vocês sejam assertivos no momento da prospecção. Porém, você também consegue, né, trazer bons resultados trabalhando com outras estratégias que a gente também vai mostrar para vocês dentro da nossa mentoria. Então, duração 7 dias, 5 vendas realizadas, ticket médio de 50 mil, 250 mil no total. Kaique, eu só tenho lead residencial. Então, aí você vai ter que entender que o ticket médio vai diminuir e provavelmente o teu valor final da campanha também. Né? E o que é que acontece? Você pode aumentar o volume de vendas, porque uma venda de ticket alto é uma venda um pouco mais demorada, um pouco mais complexa e muitos detalhes precisam ser alinhados antes de avançar. O residencial ele pode vir pelo emocional muito mais forte, ainda mais dependendo do perfil desse cliente. Se ele tiver o dinheiro à vista ou ele tiver um cartão de crédito com limite, pelo menos para dar entrada, você já consegue fazer com que esse cara tome uma decisão rápida. Então, qual é a dica que eu dou para vocês aqui? Invistam em crescer a base de leads prospectados. Tá? Se eu pudesse dar uma dica em todo esse workshop, a dica seria essa. Invista em fazer a sua base de leads crescer. Seja prospectando todos os dias, seja investindo em tráfego pago, seja gerando indicações, sejam com porta a porta, sejam com parceiros, não importam. Você precisa entender que se não tiver lead chegando todos os dias na sua empresa está fadada a quebrar em poucos tempos. Não é jogando praga, mas se você não estiver prospectando, você não vai ter caixa. Se você não tiver caixa, você não roda. Então, vamos para cima. Então, tem que mapear a quantidade de leads abordados. Então, não acredite que abordando 10 leads que vocês vão ter 5 vendas. Não é assim que funciona a conta. Você tem que ter volume. Porém, você pode, né, utilizar ferramentas para automatizar, por exemplo, o disparo desses leads. Inclusive, na nossa mentoria, a gente tem uma mentoria exclusiva só sobre automação de WhatsApp para clientes do mercado solar. Então, você que é nosso mentorado vai receber essa mentoria exclusiva. Quem não é ainda, converse com o Gui para entender como que a gente consegue automatizar o envio, né, de prospecção para esses leads e você conseguir qualificar, né? Quem responder, você consegue identificar qual está mais rápido. Provavelmente, muitos de que estão aqui já receberam uma prospecção nossa, né? Já estão recebendo mensagem do nosso chatbot. Ele é justamente configurado para que vocês consigam passar nessa jornada de venda nossa de uma forma muito mais fácil e intuitiva, né?
Então aqui tem um funil, tá? 100 leads abordados, 50 oportunidades, 15 propostas, 5 vendas. Né? Então a gente vai ter uma taxa de conversão de oportunidade para venda de 10%. Então se você tiver 50 oportunidades qualificadas na semana, e quando eu te digo isso, estou falando de 10 oportunidades por dia. Né? Então, opa. Então é muito fácil, unidades por dia. É muito fácil você chegar todos os dias, né, no seu WhatsApp e olhar aqui, pô, deixa eu pegar 10 clientes que eu acredito que tem um potencial para fechar comigo. Tá? Isso precisa ser ordenado. Então tudo que a gente está falando aqui está de forma simplificada para que você amanhã já sente e implemente o que está aqui sendo escrito. Tá? A conversão de lead em vendas, né? Você prospectou 100 leads, abordou 100 leads. De 100 leads para 5 vendas, 5%. E de proposta em venda, né, 33%. Por que a taxa aqui de proposta em venda está alta? Porque se você prospectou o cara, entendeu que o cara é uma oportunidade, então você qualificou ele, conseguiu enviar 15 propostas para um cara com uma oferta irresistível, não tem como a tua conversão ser menor que isso, tá? Eu vejo no mercado, né, sem ações, sem campanhas, uma média de 5 a 10% de proposta em venda. A gente vai praticamente triplicar essa taxa de conversão porque existe toda uma estratégia que existe por trás disso para alcançar esse resultado. Então, definiu a meta, você vai fazer aqui o fluxo de cadência de contato com esses leads. Então, no primeiro dia, você vai mandar um WhatsApp da automação e vai fazer uma ligação individual para cada um. No terceiro dia, mais um WhatsApp. No quinto dia, a ligação no WhatsApp. No sétimo dia, uma mensagem de breakup, né? Mensagem de despedida para finalizar essa ação. O que é que vocês precisam entender? Né? Essa campanha que a gente vai criar com vocês hoje, ela precisa ter um início, um meio e um fim. E toda a tua comunicação ela tem que estar atrelada para conduzir o cliente a entender que ele está passando por uma campanha. Então a gente vai trazer para vocês aqui esses elementos, tanto de como organizar o script, quanto de como estruturar essa mecânica, né? Estruturar esse mecanismo. Então, o protocolo 3Rs, ele é segmentado por 3 grandes públicos, né? E 3 grandes objetivos. Reengajar as oportunidades conectadas. Então, nos últimos 6 meses, né, quem foi os leads que você conectou, você conseguiu falar com o decisor? Então, se você tiver um CRM implementado na tua empresa, você facilmente agora vai conseguir chegar lá no CRM e filtrar leads que eu consegui conectar, mas não avançou. Então, a gente vai separar um grupo para os leads que conectou e parou ali, para os leads que receberam, que foram qualificados como oportunidade, fiz a qualificação, validei preço, só que antes de apresentar a proposta, esse cara sumiu. Então ficou estagnada. E reativar as oportunidades perdidas. O que seria isso? Né? Então eu apresentei a proposta e o cara sumiu. Ou eu apresentei a proposta e o cara falou que ia pensar e está até hoje pensando. Então dentro dos 3 Rs, a gente vai trabalhar com esses 3 tipos de público. Público de reengajamento, públicos de recuperação e públicos de reativação. E dentro desses 3 públicos a gente vai filtrar ainda mais para entender quais são os mais qualificados. Kaique, eu tenho malmente 10 leads que chegou nos últimos 6 meses. Beleza, pega os 6 e liga. Pega os 10 e liga. Pega os 15 e liga. Mas se tu tiver, por exemplo, como um parceiro como o Gonçalo, ou como um dos mentorados falou aqui, que está gerando 150, 200 leads por mês, em 6 meses você tem 1000 leads. Como é que eu vou segmentar esses 1000 leads? Se já segmentou eles aqui em qual etapa do funil ele parou, já é um bom começo. Né? Então ele parou na abordagem, na qualificação, na proposta ou na negociação. E aí você sabe, se parou na abordagem, tem que reengajar. Se parou na qualificação, tem que reengajar. Se parou em propostas, tem que recuperar. E se parou em negociação, tem que reativar. Cada um dessas estratégias possui scripts diferentes, motivações diferentes. Né? O cliente que está na abordagem não conhece tanto a tua empresa quanto o cara que está em negociação. Então, não adianta tratar todo mundo da mesma forma. Então, é por isso que muita gente erra quando vai prospectar. Porque coloca todo mundo da mesma maneira
e não segmenta. O outro ponto é entender qual foi o motivo que esse cara ele não comprou de você. Ele parou de responder? Ele adiou a compra? Ele desistiu da compra? Ele achou caro? O que é que ele te disse? Ou o que é que ele não te disse? Né? E como é que você consegue ter acesso a essas informações, né? Indo no CRM que você utiliza e buscando isso por um motivo de perda, tá? Se você não tiver o CRM, novamente, tá? Eu insisto, CRM é a prioridade, porque se você não estiver medindo, você não vai conseguir gerenciar, e se você não gerenciar, você não vai ter empresa, beleza? Então aqui é entender por que meus clientes não estão adiando, por que meus clientes não estão avançando. Ah, o cara comprou pela concorrência. Não adianta você colocar um cara que comprou na concorrência numa estratégia como essa, tá? O cara já comprou. Ou, existe motivos de loss, né? Minha estrutura não permite. A não ser que você tenha produto de Mercado Livre, ou a não ser que você tenha, que você também seja, se você venda energia, né? Contratos, você pode voltar nesse cliente e falar assim, olha, quando a gente conversou anteriormente, a gente não tinha essa oportunidade e agora existe essa solução para você que não tem estrutura. Então pode ser também uma possibilidade para reengajar uma galera que ficou lá atrás por um produto que não tinha. E também por tempo, né? Então quanto menos tempo o cara tiver, melhor. Porque é o cara que está mais nutrido, né? O cara que está mais quente, é o cara que está com você na mente. Então o cara de 12 meses é um cara frio. Um cara de 6 meses é um cara que está de frio para ficando um pouco morno. E 3 meses para cá vai melhorando, né? O cara de 15 dias, se ele não comprou ainda, ele vai comprar com essa ação que a gente vai estruturar. Beleza? Então, é saber trabalhar a estrutura, saber trabalhar a estratégia e também, né, você segmentar essa lista por ticket médio. Então, você quer trabalhar com os residenciais que tem na base? Beleza, olha, esse cliente aqui é residencial de 15 a 30, esse aqui é de 30 a 50. Então, se você não tiver o CRM, pelo menos abre uma planilha no Excel, coloca todo mundo que você entrou em contato nos últimos 6 meses e coloca assim, ó, o nome da empresa ou o nome do cliente, em que etapa esse cara ficou, se recebeu proposta, não recebeu, se foi para negociação, se teve visita técnica. Depois você coloca por que ele não avançou, se você tiver, é claro, quanto tempo do último contato e qual o ticket médio, né? 5, 6 coluninhas prática. E aí você começa a filtrar para entender qual os leads que você vai priorizar, né? Se é o comercial de 50 a 150k, se é o industrial, se são os usinas de investimento. Então, você filtra ali da tua base e sempre dá prioridade para os leads que para você vai comprar mais rápido e vai te trazer mais lucro, tá? Sempre com isso na mente. Nem sempre o cara de ticket alto é o melhor cara, porque muitas vezes é um cara que tem uma tomada de decisão um pouco mais lenta. Então, você entender que o residencial de médio a alto padrão, ele compra mais rápido, pode ser uma boa estratégia. Então, identifica o que faz sentido para a tua estrutura, tá? E executa, tá? Não pensa em... ele falou em muita coisa nesse workshop aqui, talvez eu não vá conseguir implementar tudo. Implementa o que você entendeu de mais interessante, tá? O feito é o melhor do que o não feito. O feito é melhor do que o não feito. Então, só a iniciativa de você começar a entrar em contato com os clientes que estavam parados já vão te trazer ali oportunidades que você nem sabia que tinha dentro do pipe. Então, já entrando na estratégia de fato e trazendo para você como que funciona a estruturação de pico de vendas, o primeiro passo é você construir uma oferta especial para essa campanha. Então, o caixa rápido é o quê? É uma campanha com uma oferta especial que vai ter duração de 1, 3, 5, 7 ou 10 dias, tá? Essa campanha, ela precisa ter uma duração. Não começa, mês da... Não. 7 dias, uma semana, 5 dias de ação. Então, essa oferta especial, ela precisa ter um contexto, tá? Não adianta você fazer, estamos em liquidação. Cara, esqueça isso, né? Então, eu tenho a semana do Natal, né? Ou então eu tenho zerar os estoques, né? Estamos com os últimos 17 kits, vamos zerar os estoques. Ou então negociamos 15 kits com o meu fornecedor.
Ou então, última chamada para os preços de 2023. Cria um contexto, né? Cria um mote. O pessoal está atrelado só a vender a data especial, que o mercado já está saturado. Então aí o cara vende só no Dia dos Pais, no Natal, na Black Friday. Quebra isso, quebra o padrão. O teu cliente, você precisa quebrar o padrão desse cliente, porque é assim que você chama atenção. E aí você sai de um momento que está todo mundo disputando a atenção dele e pega ele mais descansado, né? Sem esperar tanta oferta. Então você cria uma oferta com um mote especial, com contexto, tá? Você vai dar o nome dessa semana, você vai definir a duração dessa semana, né? Eu aconselho de 1 a 10 dias, não ser muito longo, tá? O ideal é 7, no máximo. Eu já vi gente fazendo em um dia. Agora que a estratégia ela tem que ser muito boa. Você manda disparo de mensagem de manhã, qualificando a pessoa, meio-dia você manda outra e de noite às 17 horas manda outra. Tá? Agora é uma campanha muito boa, muito grande, com um tempo muito curto. Quanto menor o tempo, maior o gatilho de urgência. Porque o cara sabe que se ele não comprar naquela janela de oportunidade, ele vai perder essa oferta. Então, o ideal é 7. Quanto menor, mais gatilho. Mas o ideal é você se preparar de segunda ao outro domingo, né? Ou de segunda a sexta, 5 dias. É uma duração interessante. Os benefícios, tá? E aqui que as pessoas acabam se prejudicando quando eles vão construir uma campanha de vendas como essa ou uma estratégia de caixa rápido, tá? Eles utilizam benefícios apenas financeiros, né? Qual o benefício você vai dar? Não, eu vou dar desconto. Cara, fuja dessa briga de preço, tá? Fuja disso de dar desconto para cliente, não existe. Quando você dá desconto para o teu cliente, você está dizendo para o teu cliente que teu produto não é bom o suficiente, que você tem que apelar para ele comprar de você. E você tem que mostrar que teu produto entrega tão a mais do que a concorrência e que o preço que ele está vendo ali é muito inferior à experiência que ele vai ter. Então, quais benefícios que você pode dar para ele? Então, se ele fechar com você nessa janela de oportunidade de 7 dias, ele vai conseguir ter ali um upgrade no sistema. Então, se o sistema do cara era 12 módulos, vai para 14 módulos com inversão maior. Ou você vai dar, em vez de 1 ano de seguro grátis, você vai dar 3 anos de seguro grátis pro cara. Né? Ou você vai dar uma maior garantia, ou você vai dar um serviço de pós-venda mais bem elaborado, né? com mais limpezas, ou com monitoramento. Ou você vai entregar benefício. Né? Então agora, como a gente está entrando no verão, fala assim, porra, tá passando calor, toma aqui, ó, kit sistema fotovoltaico mais ar-condicionado. E aí faz uma oferta pro cara, né, entrega pro cara aquilo ali parcelado em não sei quantas vezes, e o cara vai ter o benefício imediato de ter um ar-condicionado e ainda sabendo que não vai ter despesa de pagar energia alta. Então você pode aqui trabalhar benefícios. E por último, tá? Você pode trabalhar aqui desconto. O que é que eu costumo dizer, né? E como tá com uma atenção aqui, vou até colocar um pouco aqui mais para cima. Produto antes, preço depois. Então, antes de você vender para o cliente, antes de você apresentar preço, prazo, negociar qualquer coisa disso, você precisa entender, cara, deixa eu entender o teu momento hoje. A gente bateu um papo há 3 meses atrás, você falou que queria fechar, depois parou de responder. Eu quero entender de você. Por que você ainda não colocou energia solar? Deixa o cara falar. Entendi. E aí você vai entendendo. Você já recebeu propostas, outras propostas? Você está avaliando outras propostas? Quanto você conhece do mercado solar de fato? Entende qual é o nível de maturidade do cara, né? Há quanto tempo você pesquisa sobre mercado solar? Por quê? Quanto mais informação você tem dele, melhor você consegue, maior valor você consegue gerar quando você vai apresentar a solução. Porque a tua solução vai ser baseada nas necessidades deles. Então, dentro do script que a gente vai trabalhar na campanha, e essa campanha a gente fala, pode ser tanto nos disparos do WhatsApp, né, de forma individual, quanto nos scripts da ligação, quanto nos anúncios do tráfego pago, ou quanto também em um grupo do WhatsApp como o nosso, né, em uma call como essa. O meio que você vai fazer a tua copy, né, a apresentação da tua oferta, indifere. A questão é, como é que eu consigo gerar maior conversão? Né? No telefone, a conversão é muito maior do que pelo WhatsApp. Então, você vai começando a entender como que funciona e como pode melhorar. Então, sequência de script, tá?
Lembrando, preço só depois do produto. E nessa sequência de script, a gente vai dividir essa nossa campanha em 4 scripts, tá? Primeiro script é o script de novidade. O cliente ele tem que entender que vocês estão em um novo movimento. Vocês estão fazendo algo novo. É algo que vocês não fizeram antes e que ele precisa entender que agora é a hora. Então, quando o script traz gatilho de novidade, né, o cliente ele olha para você com um outro olhar, né, com atenção. Então, existe uma metodologia chamada AIDA, né, que é muito utilizado no mundo do marketing digital, que toda a estruturação dos scripts elas são baseadas em 4 pontos, né? Atenção, então você precisa gerar atenção inicial, depois você tem que gerar interesse, depois você tem que gerar desejo, depois você tem que fazer com que esse cara ele tome uma ação. Então, em todo o teu script, né, desde o script das redes sociais, o script que você vai falar com ele no WhatsApp ou na ligação, tem que ter essa estrutura. Atenção, quebra de padrão. Fala, meu querido, tudo bem? Fala num tom mais alto. Cara, é o seguinte, apresenta o contexto. Quebrou o padrão, apresentou o contexto, o cara vai te dar atenção. Cara, a gente resolve isso. O cara, pô, beleza, mostrou interesse. Você quer resolver isso através disso? Gerou desejo. Para resolver isso, eu preciso que você me passe sua conta de luz e amanhã eu tô agendando o contato com minha equipe aí para te visitar. Você gerou ação. Então, em todo o script que você for utilizar, você utiliza essa estratégia do AIDA, tá? Mas voltando à campanha de 7 dias, você viu lá que existe 4 WhatsApps que são enviados nessa campanha, né? O primeiro script tem que ser de novidade, que é o script que gera atenção. O segundo é o prova social mais informação. Então você fala assim, olha, esse cliente aqui do seu segmento está economizando R$78 mil por ano porque investiu X reais por mês com a gente. Você quer conseguir economizar também? Constrói um script onde você mostra a prova social, né, de outras usinas que vocês já implementaram ou prova social do próprio lançamento. Né? Olha quantos clientes aqui já compraram nessa liquidação que está fazendo ou nessa campanha de 7 dias. Então, quando você traz isso e junta isso informação, né, o que é informação? Se você utilizar um sistema solar, você consegue em 48 meses, né, ter isso de economia em dinheiro. Então, você sabia que a inflação energética sobe de 10% a 15% todo ano? Prova social, mais informação. Beleza? Script 2. Script 3, benefício. O que é que esse cliente ele vai ter de benefício se fechar com você agora? Então, garantir para o cliente, fazer com que o cliente entenda que esse é o momento. Esse é o melhor momento. E você faz o encerramento, falando assim, cara, encerrou, infelizmente a nossa ação foi até hoje, tá? A partir de amanhã não conseguiria manter as próximas condições, a gente se vê uma próxima possibilidade, mas entenda que ainda assim, energia solar é um bom investimento. E aí você fecha a tua estrutura e você parte, né, para a neutralização das objeções. Então, você que está aqui, né, e já participa do nosso grupo, ou está participando do nosso grupo, pode chamar o Guilherme lá, que você vai receber inteiramente gratuito, né? Você vai lá no nosso WhatsApp, vê no nosso grupo, vai em algum dos administradores e fala assim, eu quero o e-book de objeção, tá? A gente vai te entregar um e-book completo, como neutralizar as principais objeções do mercado solar. São 40 páginas, você pode compartilhar com a sua equipe. Tenho certeza que só esse e-book já vai ser muito útil para você, tá? E a partir de hoje, time, a gente tem dois grandes passos para fazer a partir de agora, tá? O primeiro passo é participar do workshop Máquina de Prospecção Previsível, onde a gente vai abrir a nossa caixa e apresentar toda a nossa estrutura de como ter uma máquina de vendas funcionando, né? De como criar um time de alta performance, de como trazer a metodologia GCO para dentro da tua estrutura, né? E como alcançar R$500 mil por mês dentro do mercado solar. Então, está com uma oferta super especial dentro desse workshop aqui, tá? Então, se você tiver aqui na nossa página, tiver um link aqui embaixo, clica nesse link para poder ter acesso a essa oferta nesse momento.
ou você pode dar um passo maior para a nossa mentoria, tá? E aqui pode chamar o Guilherme, pode chamar a nossa equipe no WhatsApp ou algum dos administradores do grupo e fala a palavra mentoria, né? Quero conhecer mais sobre a mentoria de vocês. A gente vai passar todas as condições para que vocês consigam fazer parte do nosso time, né? E alcançar, né, 500K de forma recorrente, né, dentro do mercado solar.